Gente, eu ouvi uma coisa hoje que eu precisava falar pra vocês, muito forte, sobre casamento, né? Que é um plano perfeito de Deus, a gente sabe. E eu declaro sobre o seu casamento, que o Senhor guarde a sua família, a sua casa, o seu casamento, que você saiba ser a mulher segundo o coração de Deus. E isso é uma oração que eu sempre faço. Eu falo, Jesus, me faz ser uma esposa segundo o seu coração e que o meu marido seja um marido segundo o coração do Senhor para mim também. Mas também, além disso, nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos que deve ser feito. E não adianta, é a mesma coisa que eu querer emagrecer e não me privar de alguns alimentos, ou eu querer ficar musculosa e não ir treinar, né? Então a gente já vê que realmente tem coisas que nós precisamos fazer para que a gente consiga edificar a nossa casa. Eu tava assistindo, eu não sei se vocês assistiram aquele vídeo do TD Jakes, que o Thiago Brunet postou, e foi muito forte o que ele falou, até pra você que é recém-casada ou que você é casada e que você fala, ai, meu marido, eu tenho que ficar falando as coisas pra ele me ajudar. E ele me deu um exemplo muito forte. Eu não sei se você era pequenininha, que você, mulher que tá me assistindo aí, se você, por exemplo, brincava de casinha, se você brincava de boneca, de cuidar da casa, de fazer comidinha, eu amava essa brincadeira. Claro que depois que eu cresci, eu comecei a trabalhar e eu via na minha mãe essa mulher que tinha que sustentar os 3 filhos e trabalhar muito, né? Então, ela não tinha esse tempo e mesmo assim ela se desdobrava para fazer comida, para cuidar da casa, só que ela precisava trabalhar, né, para alimentar a gente. Então eu cresci com esse lugar de trabalho, trabalho, trabalho. Então eu comecei a trabalhar num salão grande, eu tinha 16 anos de idade. Olha isso, eu era melhor de idade até, mas já era profissional e eu já trabalhava muito bem na minha área. Inclusive eu fiquei 6 a 7 anos mais ou menos lá. Eu já tô na área da beleza há 12 anos já. Inclusive, sou profissional que ajudo mulheres, mentoro mulheres na área da beleza e ajudo elas a terem qualidade de vida e impulsiono carreiras também. Então, isso é muito incrível e agradeço muito a Deus por Deus ter me dado essa missão. E aí, gente, ele falou uma coisa que me tocou muito sobre isso, porque eu nunca tinha tido esse discernimento e eu acho que vai te ajudar no seu casamento também, a você ter misericórdia do seu marido, porque eu lembro que Deus uma vez me falou, será que você pode ter misericórdia dele? Aí eu falei, ai meu Deus, me perdoa, porque gente, o ser humano, a gente é muito falha, e nós precisamos assumir essas falhas também, né, óbvio. E aí, tava tão forte, porque eu falei, nossa, hoje quando eu assisti esse vídeo, minha cabeça fez assim, ó, explodiu, eu falei, Jesus, como é que pode isso? Porque a gente, querendo ou não, a gente brincou disso, então a gente sabe cuidar da nossa casa. Nossos maridos, a maioria deles não brincaram disso, então a brincadeira do menino é diferente, né? E claro que, como mães, a gente precisa instruir os nossos filhos a ajudarem a cuidar da casa e tudo mais. Então, às vezes você tá passando aí um perrengue no seu casamento, desgastando o seu casamento à toa, sem necessidade, porque às vezes o seu marido, ele não sabia, isso não era algo, ele não chegou pronto para fazer isso dentro do seu lar. Então vai ser algo que você vai ter que instruir, vai ser algo que você vai ter que realmente ensinar ele, falar com amor. E a palavra fala que a palavra branda desvia o furor, ou seja, a palavra calma, ela desvia uma briga. Então assim você consegue melhorar as coisas dentro da sua casa. E foi muito forte, né? Quando eu ouvi isso, minha mente explodiu. Eu falei, meu Deus, eu achava que ele já sabia que isso era óbvio para ser feito, sabe? De cuidar da casa e essas coisas, né? E graças a Deus a gente tem também a tia Nenê que nos ajuda lá em casa, mas eu falo essas pequenas coisas que se são importantes para você, você tem que comunicar. E claro que tem que ser uma parceria, porque se os dois trabalham fora, né, os dois conseguem ajudar dentro do lar, mas se um só trabalha fora e o outro passa mais tempo em casa, então será que não precisa de um posicionamento de cuidar e olhar com mais amor e às vezes cuidar um pouquinho mais também? Então eu tava repensando sobre isso, que os nossos maridos não vêm prontas, esposas também não vêm prontas, esposas não sabem o que os maridos querem, maridos não sabem o que as esposas querem, por isso que é a importância da comunicação. Então comece a se comunicar com seu marido, falar o que você sente no seu coração e principalmente ter Jesus como um centro, porque é só no Evangelho, é só você lendo a palavra de Deus, a Bíblia, que você começa a aprender como você precisa fazer na sua vida. E sabe, o que passou, passou. Só que comece de agora, sabe? Comece a ser uma nova pessoa, uma pessoa melhor para o seu marido. A palavra fala que ame ao Senhor, seu Deus,
em primeiro lugar, e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é quem está próximo. Quantas vezes a gente não está amando aquele que está próximo de nós? Então que a gente possa ser, em nome de Jesus, pessoas que agradam a Deus, para que a gente possa fazer e tratar melhor os nossos cônjuges e ter misericórdia, sabe? Não brigue por qualquer coisa, porque o inimigo, ele precisa de uma brechinha, ele só precisa de uma brechinha. Então não deixe coisas abertas para que ele entre e acabe com a sua vida, a sua alegria, porque ele veio pra roubar, matar e destruir. Se ele quer roubar, matar e destruir o seu casamento, é justamente por causa de você tá dando essa liberalidade. E aí, uma coisa que a palavra fala é que marido, amem as suas esposas igual Cristo amou a igreja. Ou seja, ele se entregou. Ama a sua esposa, trata ela igual uma princesa. A Bíblia é o único lugar que fala isso. E esposas, respeitem os seus maridos, trate ele com honra, respeite ele com honra, fale o quanto ele é lindo, entendeu? Se existe alguma coisinha aí, e a gente já fala aqui, confessando até esse pecado de, às vezes fica alguma coisinha lá guardada que você não falou pra ele, que você sentiu que ele fez, e isso gera motivos de você ficar com qualquer coisinha já te deixa irritada, sabe? Então fale, abre o coração, ou fale pra Deus, Senhor, ele fez isso pra mim, por isso que eu tô desse jeito, mas coloca amor no meu coração pra que você possa ter uma vida tranquila. Gente, isso é o que mais Deus quer. Ele te ama, Jesus te ama demais, Deus ama muito vocês, e eu tenho certeza que o seu marido te ama muito, por isso que vocês casaram. E enfim, o marido, eu tenho certeza que você ama muito a sua esposa, e minha esposa, eu sei que você ama muito o seu marido. Você só tá com esses negocinhos porque você tá com coisa ainda dentro do seu coração que você não perdoou. E muitas vezes foi o melhor, se você olhar pela palavra de Deus, foi o melhor posicionamento que ele tomou, né? Você não consegue pensar assim, foi o melhor posicionamento que ele tomou, porque ele não criou briga, mas às vezes você queria que seu marido tivesse ido lá e fizesse e falado, mas ele fez o que agradou a Deus. Então é aquilo, chegou um momento da gente repensar em entender o quanto Deus quer o melhor pra você, pra dentro do seu lar. Então tenha mais misericórdia do seu marido, ame o seu marido, respeite ele como um homem, trate ele com honra, porque, gente, tudo que você não cultiva, você perde. Então não perca a sua família, o bem mais precioso, por aquilo que você tá ouvindo do mal falar na sua cabeça. Ame o seu marido, perdoe. Quantas vezes Jesus falou, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7 por dia, ou seja, mais de 300 vezes por dia, ou seja, ninguém te magoou tantas vezes por dia assim. Mas é só para você entender que não existe limite para misericórdia, não existe limite para o perdão, até porque aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, não tem que falar, é digno da coisa mais linda, a honra mais linda, ter morrido por nós. E quem somos nós? Falhos, pecadores. Então, aquilo que ele fez na cruz foi para que a gente tivesse acesso ao Pai. Ele sofreu por nós para que hoje a gente tivesse uma vida de abundância, uma vida que agrada ao Senhor. Então, seja a esposa que agrade ao Senhor, seja o marido que agrade ao Senhor. Ame a sua esposa, entenda ela, mima ela, trate igual uma princesa, ajude ela, faça as coisas dentro de casa para ela, para que vocês possam ter uma vida boa, para que você também não perca o melhor de Deus para você, que é o seu casamento. Não adianta, gente, o plano perfeito de Deus é o casamento. Então seja sábio, seja sábio. E é claro que se você tá assistindo aí, você fala, tem homens que falam, não quero casar, e enfim, e eu não vou ter uma esposa e não vou ter outra mulher, porque você só pode ver nua, né, uma mulher quando você recebeu ela como esposa. Então, se essa é a sua decisão, tudo bem, mas se você que está assistindo aqui, você é casado, se você é casada, saiba, cultive isso e tenha uma vida com paz, porque nada paga, o tempo vai passar, daqui 100 anos ninguém de nós está aqui, mas o que vale é o momento que você viveu. Então, prefira viver uma vida em paz do que uma vida em guerra, porque uma vida em paz é viver o fruto de Deus em nós, ou seja, um plano perfeito, tá bom? Que Deus te abençoe, e eu tenho certeza que Deus tem planos lindos para você. Confie, ore, peça a Jesus sabedoria. Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, me faça ser um homem melhor para minha esposa, me faça... E você, marido e esposa, fale, sabe? Tem 3 perguntas, mas essa vou falar agora essas 3 perguntas, que é muito legal, que eu fiz pro meu marido, que eu falei, amor, tem coisa que eu faço que você não gosta? Perguntei também, existem coisas que você deseja que eu faça? E a outra pergunta é, tem alguma coisa que eu tô fazendo que você ama? Então,
comunique, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que, gente, isso vai ser tão bom pra você. É maravilhoso quando você realmente vive os planos de Deus pra sua vida. E o casamento, a família, é um plano perfeito dele. Então desfrute, saia do celular, olhe nos olhos, tenha tempo de mesa, brinque, dê risada, se divirtam juntos, porque isso tudo passa muito rápido. Sério, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Que o seu tesouro seja em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a sua família. E aí sim, depois o trabalho. Que Deus te abençoe e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ó, meu marido tá me ligando, eu vou atender aqui com amor. Beijo, tchau!